Prontinho, está gravando a aula. E hoje eu quero falar de um assunto que interessa a todos nós, tá bom? É um assunto que algumas perguntas que às vezes surgem na nossa mente, mas antes de falar esse assunto, eu queria orar. Leonilda, deixa eu ouvir sua voz de novo. Você consegue orar para nós? Leonilda, está escutando, Leonilda? Não. Dê já orou? Eliane, Dê, você já orou já, Dê? Aqui? Agora consegui. Ah, então, a Leonilda conseguiu. Então, ora para nós, Leonilda. Agora sim. Vamos orar. Querido bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por mais um estudo da Tua palavra. Queremos estar colocando nas Tuas mãos, ó Deus, todos os Teus filhos que estão aqui estudando e o pastor que vai trazer a mensagem, seja dirigida pelo Espírito Santo. Trabalhe no nosso coração, ó Deus, nos prepare para o Teu reino e dá a Sua paz e a Tua direção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amigos, pegue sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, pegue aí o celular, mas se você pegar a Bíblia no celular, você não vai conseguir me ver. Eu preciso que você pegue a sua Bíblia, que nós vamos estudar a Bíblia hoje. Hoje foi um dia bem corrido para mim, assim, mas deu para preparar as coisas aqui. Eu quero apresentar para você, mostrar para você aqui a tela de hoje. A tela de hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Deixa eu. Vocês estão vendo a tela? Muitos o verão. Me dá uma resposta aí. Estão vendo a tela? Então, a Liane balançou a cabeça, então eu vou ver. Vocês estão vendo aqui algumas pessoas que estão vendo a fisionomia da Eliane e do D, tá? Então, assim, se você quiser abrir a câmera para eu ver você também. Hoje é a quinta aula da nossa escola bíblica. Hoje nós estamos falando sobre a origem do mal. Hoje eu quero falar com vocês a origem do mal. Lembrando aqui que esse aqui é o nosso... Nós estamos construindo um conhecimento bíblico. Assim começou. Nós entendemos que o conhecimento é progressivo. Eu lembro bem que talvez você já estudou esse assunto, mas em algum momento assim assim igual na surgiu a bicicleta. primeira Se você não treinar, você acaba grupo. enferrujando, você Nem acaba talvez parece que esquecendo já se alguns passaram pontos, né? 30 anos, Talvez não é outros pontos ali você pode Eu lembro aumentar a sua base de dessa conhecimento, música mas com a gente carinho, está porque ela foi a primeira. um conhecimento E eu tive a para oportunidade de podermos compor ir mais a juntamente com meu fundo, amigo, né? meu irmão A e parceiro ideia de é tantas não parar músicas, Valdecir aqui Lima. na Tantas metade do ano. A músicas que ideia vocês é cantam a e gente outros continuar cantam, até o final do ano que se e espalharam pelo quando mundo Jesus não afora. voltar, a gente continuar estudando todas as Eu lembro terças-feiras, tá também bom? dos Então a ideia ensaios, gravações, que nós apresentações, estamos dos bons construindo um momentos que nós conhecimento, uma vivemos casa, né? A nossa aqui nesse casa do lugar. conhecimento, e a gente, E para hoje ao construir uma voltar casa, a gente tem que aqui, construir do nessa alicerce, casa que me acolheu né? durante um Do pouco mais de alicerce. 10 anos O ao trabalhar conhecimento, aqui, mais uma vez eu há um digo que ele é misto de progressivo, o muitas conhecimento emoções e bíblico também. sentimentos. A Eu alegria quero do aqui reencontro com resumir a vocês, aula número 4. a força Oi. da música Tem um outro que áudio nos repetindo une, e falando junto com mas você, não consigo entender. acima de tudo, a Então, certeza eu de não estou que escutando esse sem áudio, filha. pensar, sem planejar muito, Vocês, eu pude os contribuir outros estão escutando da mesma para forma? um legado, Tá pude saindo ajudar também na aqui pra mim, contribuição pastor. desse legado pela graça de Deus. Vamos verificar se não é alguém que está com o microfone aberto também e está escutando o outro São áudio. alguém tantos que tá momentos, comigo. Ó, tantas tem- oportunidades que Tem a nós voz vivemos, entrando. tantos sonhos vividos, mas Aqui, ó. acima de tudo, assim, então, ou faz favor, uma todos, certeza em tudo isso, eu desliguem o jamais pensaria eu não que tô com nós áudio aberto viveríamos aqui, então eu sou de esse vocês momento mesmos aí. mais uma vez. Aqui, eu tô vendo aqui que tá a Kátia, pode entrar. Oi, Kátia, boa noite. Mas ela sumiu agora também. Tá seja bem-vinda, Kátia. Aí melhorou? Tem que subir o som, talvez
tiver algum aberto Porque o meu aqui tá... Canções entoadas que sempre terão um lugar. Profundamente bem junto a lembranças que nos fazem sorrir, que nos fazem chorar. Não, tá tocando hino agora, pastor. Que julgamos não mais encontrar. Agora tá bom. Só que ficou do senhor também. E agora? Agora foi? Agora estão escutando o hino de novo ou não? Não, agora tá nítido. Agora tá bom. Ah, Não. então eu já entendi. Tava um áudio falando e aí eu falando junto com o áudio, mas eu já encerrei lá. Tá? Então eu vou voltar aqui na minha tela. O resumo da aula 4. Vamos lá? Estão comigo? O resumo da aula 4 é Cristo, nosso Criador. Nós estudamos a semana passada Criação e a Criatura, o nome do tema, né? Nós vimos que Jesus é o nosso Criador, Criador de todo mundo, Criador do universo. Jesus criou este mundo, Jesus foi aquele ser que falou, haja luz, né? Foi Jesus que criou tudo que nós conhecemos aqui hoje, né? Também nós vimos que o ser humano foi feito para adorar ao Criador. E quando não adoro o Criador, eu adoro outras coisas, né? Então, nós fomos feitos para adorar o Criador. Nós fomos feitos também para adorar, Deus nos chama para adorá-lo. A Bíblia fala em Salmo 150, né? Lembra? Todo ser que respire, louve ao Senhor, né? Então nós estamos ali, nós fomos criados para adorar, né? Então o meu desafio na semana passada foi que você adore o Criador, né? Que você tenha uma vida de adoração a Ele. Hoje eu vou falar sobre o mal, o mal. Mas eu quero fazer uma introdução para você pensar comigo. Aqui a ideia não é você simplesmente pegar a Bíblia e pegar as respostas mastigadas. Eu preciso que você pense comigo. Você já se perguntou por que existe o mal? Você já se perguntou por que existe o sofrimento? Você já se perguntou por que existe a morte? Hoje a gente passou por uma situação difícil, emocional, assim, porque uma pessoa querida do distrito descansou no Senhor. Mas por que existe o mal? Por que existe a morte? Por que as pessoas boas sofrem? Você já parou para pensar isso? Com certeza você já pensou, se Deus é amor, por que a gente sofre nessa terra? Outra pergunta interessante: será que Deus criou os- tudo que a gente vê nessa terra e deixou a gente abandonado para viver e a gente agora vive esse mal e Deus não está nem aí para a gente? Será? Será que tem respostas para todas essas perguntas? Você já parou para pensar tudo isso, né? E aí entra nosso tema. O nosso tema de hoje é origem do mal. Por que existe o mal? E a pergunta hoje que eu quero ver com você, tá lá em Apocalipse capítulo 5 verso 11. Eu coloquei todos os textos na tela para você ler, tá? Se você quiser, não quiser ler na tela, e quiser ler na Bíblia, fica à vontade. E a primeira pergunta de hoje é: de quantos anjos é composto o céu? O céu tem quantos anjos? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Apocalipse 5, verso 11. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Nós já oramos. O que está dizendo aí? O que tem aí? Consegue ler para mim?
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Olha só que interessante. Eu tentei procurar em algumas outras versões essa palavra que apareceu aí. Os anjos no céu são de milhões e milhões e milhares de milhares. Olha só. O Nereu que mexe com números aí, Nereu? Você sabe me dizer qual é o número qual é o número que a Bíblia apresenta aí? Você consegue me dizer aí? Não, pastor, não tem definição, né? Não tem definição. Assim, a gente não tem como comparar, não tem como ter essa mensuração, né? Mensurar, né? Quantos anjos tem no céu? São milhões e milhões e milhares de milhares. É isso, esses anjos, é essa composição que existe o céu. Mas veja por bem, qual é a função dos anjos? Você sabe qual é a função dos anjos? Hebreus capítulo 1, verso 4 também diz para nós qual é a função dos anjos. E também Salmos 91, verso 11 vai dizer na mesma linha ali qual é a função dos anjos. Hebreus 1, verso 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amigos, o texto de Hebreus está falando dos anjos. E o autor de Hebreus, que nós consideramos como ser Paulo, está falando o seguinte, ó, não são eles, ou seja, não são os anjos, espíritos ministradores, para quê? Para servir os anjos. Desculpa, para servir as pessoas que vão herdar a salvação. Os anjos foram criados para ser a função dos anjos foram criados para adorar a Deus, mas quando chega ao ser humano aqui, a função dos anjos é servir aqueles que vão herdar a salvação. Você já sabe, você tem um anjo da guarda, não tem? Um anjo da guarda, você tem um anjo da guarda. E esse anjo da guarda vai te acompanhar desde o seu nascimento até a sua morte. Ele sabe tudo sobre você. E eles são enviados por Deus para te ajudar, para te servir, porque para Deus você é uma candidata e um candidato à salvação. Lá em Salmo 91, verso 11, vai falar exatamente mais ou menos isso. Olha só o que está escrito aí, ó. Quem quer ler? Por que quem aí? Está escrito aí, ó. Porque os anjos dará ordem a teu respeito. Para o quê? O que está dizendo aí, ó? Hã? Eu quero ouvir você. Para quê? Para guardarem. Para guardar todos os seus caminhos, Mandete. Mandete, os anjos, Deus dá ordem ao teu respeito para os anjos que vai te ajudar na sua salvação para te guardar todos os teus caminhos. Glória a Deus. Que lindo. Assim, é o amor de Deus imenso por mim e por você, né? Sim, glória a Deus. Você sabe que no céu existe vários tipos de anjos também? Esses milhares e milhares, miríades e miríades, eles são separados por ter uma classificação dos anjos. Primeiro, os anjos são os querubins, ali. Isaías fala que existem querubins, né? Êxodo, ali tem os textos bíblicos, né? Também tem outra categoria chamada serafins. Quando o profeta Isaías olha, tem a visão do trono de Deus e vê um serafim com 6 asas, 2 tampando o rosto na frente de Deus,
duas tampando os pés e com duas batendo e andando e voando. São os serafins. E tem um outro anjo que é só um nessa categoria, que é o arcanjo. E arcanjo é o Miguel, que Miguel quer dizer aquele que é como Deus. E nós entendemos que esse arcanjo é o próprio Senhor Jesus, que é o líder também dos anjos. Jesus é tudo para nós, amigos. Jesus, ele é o líder dos anjos e também Jesus é o líder do planeta Terra. Ele é o representante do planeta Terra, né? Mas a classificação dos anjos está ali entre ali querubins, serafins e o arcanjo. Amigos, só que Deus criou tudo perfeito. E existia um líder, um anjo que era abaixo de Miguel, que também era o líder dos anjos, chamado Lúcifer. E Isaías 28, verso 14 até o verso 18, vai falar sobre o Lúcifer. O que ele fala, o que a Bíblia fala desse anjo? Vamos lá? Ezequiel 28, está na tela, você pode ler, mas mas também na Bíblia aqui, ó, Ezequiel 28, verso 13. O que está dizendo aí? Verso 14, a partir do verso 14 até o verso 18. Tu eras querubins ungido para cobrir e te estabeleci. E no monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. E por isso te lancei, portanto, e no monte de Deus te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Pode continuar. É isso? Pode continuar. Agora eu me perdi. Tá no verso 17. Elevou teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, fiz sair do meio de ti um fogo que consumiu e te tornei em cinza sobre a terra e os olhos de todos os que te veem. Olha só que interessante que, Leonilda, você leu. Lúcifer era um querubim. Olha só que interessante. Naquela classificação aqui, Lúcifer era um querubim. E Lúcifer não era um querubim, Lúcifer é um querubim. Lúcifer, a função dele ele era ungido por Deus para cobrir ali, para estar próximo ao trono de Deus. Ele que organizava a adoração ao próprio Deus. Ele era perfeito nos caminhos até achar iniquidade, até achar pecado no coração dele. E agora, pela multiplicação do comércio, você vai entender daqui a pouco que é isso, ele encheu de interior ali de violência e profanou o Monte Santo, ou seja, profanou o céu. Depois, o que aconteceu? Ele elevou o coração por causa da formosura. Querido, Lúcifer quer dizer portador de luz. Ele era muito bonito, ele é lindo. E agora o que acontece? Ele olhou para si mesmo, ele viu que ele era bonito e agora ele, por orgulho, ele corrompeu corrompestes por tua sabedoria, né? E as pessoas, e aí ele queria que as pessoas olhassem para ele, né? E agora, pela multiplicação dos seus pecados, pela injustiça, ele profanou o santuário e agora Deus ele lançou ele ali no meio do fogo. Qual que era o objetivo nisso tudo? Você sabe qual que era o objetivo de Lúcifer? Isaías 14 vai falar para você e para mim qual é o objetivo de que Lúcifer queria. O que o Lúcifer queria no fundo, no fundo, no fundo? Isaías 14,
Quer abrir a Bíblia, quer ler ali, pode ficar à vontade. Isaías, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da al... Como é? Filho da alva, como fosse lançado por terra, tudo que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas. Eu exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. olha só que você leu aí, filha. O objetivo de Lúcifer era estabelecer um trono, porque ele não tinha trono. Quem tem trono é Deus. Agora, o objetivo dele de ver, depois que ele viu que ele era lindo, que ele poderia fazer isso, ele começou agora a a pensar, eu posso subir acima do trono de Deus, eu posso colocar o meu trono acima das mais altas nuvens, acima até do trono do próprio Pai. E eu quero agora ser semelhante ao Pai, eu quero agora receber a minha adoração. E você viu ali que lá no outro texto de Ezequiel, fala assim, pela multiplicação do seu comércio. O que aconteceu? Lúcifer, para estabelecer o trono dele, ele teve agora que o quê? Que falar mal do Criador. Então ele começou a falar mal do Criador, de Deus, do Pai, para todos os anjos. Lúcifer tem falado até hoje mal do Pai, falando que o Pai é arbitrário, que o Pai é vingativo, que a lei de Deus é impossível de ser guardada. Foi esses argumentos que ele começou a falar e começou a falar para todos os anjos. E a multiplicação desse comércio, dessas falas, começou a falar e falar e falar e falar. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? A gente já leu esse texto, mas Apocalipse capítulo 12, verso 7 a verso 9, fala qual foi o resultado dessas tentativas que Lúcifer fez denigrindo a imagem do Pai. O que está dizendo lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7? Pode abrir o microfone e falar. Houve peleja no céu. Miguel, quer dizer, Jesus e seus anjos, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amigos do céu, olha só o que aconteceu. Agora, depois que Lúcifer falou tanto mal do Pai, Miguel, o arcanjo Miguel, que é Jesus, agora precisou se levantar para defender o caráter do Pai. E agora houve peleja, houve guerra no céu. De um lado, Lúcifer com os anjos que acreditaram nele, e de outro, Jesus com seus anjos que não acreditaram neles. E adivinha quem ganhou essa guerra? Quem ganhou essa batalha? Jesus. Jesus não perde batalha, amigos. E o que aconteceu? Jesus expulsou Lúcifer do céu, e agora Lúcifer não se chama mais Lúcifer. A Bíblia fala que Lúcifer agora se tornou o grande dragão, a antiga serpente, que mudou de Lúcifer agora para diabo e Satanás. Agora ele fala uma situação: o sedutor de todo mundo foi tirado para onde? Para a terra. Ele não veio sozinho, ele veio com os seus anjos. E quantos anjos aqui a gente já viu? Apocalipse capítulo 12, verso 9, fala que foi tirado para a terra. Mas quantos anjos, você sabe quantos anjos foi expulso? Aqui, Apocalipse também vai dizer que foi
terça parte dos anjos. Imagine você agora. Nereu, faz favor para mim, Nereu, só procure aqui aonde está. Eu não coloquei aqui no texto. Qual é o texto, o verso que fala que é a terça parte dos anjos, por favor, para mim, Nereu? Enquanto eu estou explicando aqui, por favor. Aqui, amigos, Lúcifer agora é retirado da terra. Ele atirado para a terra, retirado do céu. Mas até então a terra não havia passado o pecado não havia entrado na terra. Mas o pecado, o mal, surgiu no céu com um ser perfeito que Deus criou, e ele ali começou a falar para um anjo, para outro anjo, para outro anjo, e ele conseguiu enganar, sabe quantos anjos? A terça parte. Agora imagine você, a terça parte de milhares e milhares e miríades de miríades. Qual que é o texto aí, Nereu? Você achou? Nereu? Estou procurando, pastor, ainda não achei. Se alguém achou na minha frente, fica à vontade. Tá, eu já. Então vamos achar juntos aqui a terça parte. Vamos achar juntos. Deixa eu procurar aqui também a terça parte. Gente, vamos procurar juntos para que ninguém. 12, verso 4. 12, verso 4. Vamos ler, Leonilda? Lê para nós, Leonilda. Já acho que caiu aqui a Bíblia. Apocalipse 12, verso Apocalipse 4. 12, verso 4, exatamente. 12, verso 4. Vai. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui está dizendo, aqui o Apocalipse capítulo 12 vai mostrar a guerra entre a mulher, que é a igreja, e o dragão. Você já sabe quem é o dragão. Só que você talvez não saiba quem são as estrelas. As estrelas são os anjos. E aqui está dizendo que o dragão, nessa guerra no céu, queridos, conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Ou seja, queridos, nós estamos numa guerra, e você vai ver mais para frente, mas essa guerra, ela não é uma guerra assim comum, tá? Ela não é uma guerra também fácil de se lidar. Por quê? Porque não é só Satanás e o ser humano, Satanás contra Jesus, não. Satanás tem uma legião de anjos a favor dele. O inimigo, ele tem um exército, e esse exército nada mais, nada menos que a terça parte dos anjos que estavam no céu, que foram expulsos do céu, está hoje aqui na terra, porque todos estão na terra. Nós somos cegos e surdos espirituais, Mandete. A senhora acabou de tirar teu óculos aí. Eu também tenho miopia, eu não consigo enxergar de longe. Mas nós somos cegos e surdos espirituais. Se Deus um dia permitisse que nós tirássemos um véu que tem aqui da nossa frente, se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual, nós iríamos ver vários anjos aqui ao nosso redor. Os anjos bons e os anjos maus, os anjos que Deus coloca para nos ajudar, para nos proteger, e os anjos maus que querem nos enganar, sabe? Por quê? Porque do céu foram expulsos foram expulsos vários anjos, e foi a terça parte. Se eu e o Nereu não sabemos, né, Nereu, quantos anjos existiam no céu, que é milhares e milhares e miríades, nós também não sabemos quantos anjos estão aqui na terra. Nós só sabemos que é a terça parte todo esse povo aí. Tá bom? Então, viu, pastor? oi, quem fala?
Leonilda. A Leonilda. Pastor, aqui no capítulo 1 e no verso 20 fala que as estrelas são anjos. Exatamente, eu acabei de falar isso, aí você achou o texto. Quanto a minha, aqui ó, 1 verso 20, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são o quê? São anjos, são anjos. Esses detalhes a gente vai estudar mais a fundo lá na frente, quando nós estudarmos profecias, quando nós formos estudar o livro de Apocalipse, tá bom, amigos? Amigos, nós entendemos que o mal começou no céu. Não foi Deus que criou o mal, o mal surgiu no coração de um ser perfeito, de um anjo perfeito, que olhou para si e viu que ele era bonito e queria agora colocar o trono dele acima do trono de Deus para ser semelhante a Deus, para receber adoração. Tá? E isso não aconteceu no céu. Jesus expulsou ele, só que esse anjo Lúcifer, que agora é o diabo, que agora é Satanás, ele consegue enganar a terça parte, e eles foram expulsos para a terra. Mas eu quero, mais depois, eu quero fazer uma pergunta para você. Como que o pecado surgiu, entrou nesse mundo? Por que que as coisas existem nesse mundo? Por que que as coisas acontecem? Por que que o mal existe nesse mundo? Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2. O que está dizendo aí? Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. Alguém vai ler? Pode ler. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só que interessante aqui. Jesus, ele criou o ser humano, Adão e Eva, fez aí em 6 dias literais, tá? Um jardim para eles morarem, para eles cuidarem. Só que ele falou o seguinte para Adão: Adão, eu te dei a terra de presente. O 7º dia eu descansei para dar exemplo para você. Agora, você pode comer de todas as árvores, só que tem um detalhe: uma você não pode comer. Eu quero testar a sua fidelidade a mim. Você não pode comer uma. Uma que eu coloquei bem no meio do jardim, você não pode comer. Porque se você comer, você vai morrer. Olha só o que a serpente falou. A serpente, ela foi o animal mais bonito que Deus criou foi a cobra. Imagine você, o animal mais bonito que Deus criou foi uma cobra. Essa cobra tinha asas. Essa cobra era muito linda. E o que aconteceu? Essa cobra estava em cima de uma árvore e Satanás, ele conseguiu agora incorporar na cobra e começar a falar. E ele começou a conversar com Eva. E Gênesis capítulo 3, verso 4 até o verso 6, fala o que Satanás falou para Eva. Olha só o que ele falou. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Sabe, amigos, quando você lê, se você tiver tempo durante essa semana, leia Gênesis capítulo 3, ali ele vai dizer que Satanás entrou na serpente e começou agora a conversar com ela. E aí ela fala assim, aí o verso 3 é verdade que você não pode comer nenhum dos frutos? Nada?
Satanás fala para Eva. Eva fala assim, não, não é verdade isso. É só dessa árvore. E Satanás fala assim, vocês não vão morrer. Até hoje ele fala isso. Vocês não vão morrer. Existe vida após a morte. O meu amigo que morre está lá nas luzes. Satanás ele está falando essa falsidade muito tempo, por muito tempo. E o que aconteceu agora? Ele começa a falar assim: vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. Olha só a mentira que Satanás queria colocar lá. Satanás queria ser como Deus. E ali ele colocou na Eva: olha, vocês vão ser como Deus. Colocou esse pensamento em Eva. Se vocês vão conhecer o bem e o mal. E Eva agora viu que era boa, viu que era agradável aos olhos, viu que era bonita e desejou, e Eva desejou o entendimento, pegou o fruto e comeu. E não só comeu, deu para o marido também e comeu. E através desse ato, o pecado entrou no mundo. Amigos, o pecado, eu vou falar uma coisa aqui, por favor, me entendam, tá? Me entendam, eu sei que vai ficar gravado. O pecado não foi comer o fruto. Não foi comer o fruto. Sabe qual foi o pecado? Foi desobedecer a Deus. Deus poderia ter colocado lá um outro teste. O pecado foi a desobediência. Comer o fruto foi a consequência da desobediência. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós temos ali, desobedecemos a Deus, vem o pecado e vem as consequências do pecado. O pecado entrou no mundo, não havia entrado no mundo ainda, mas entrou no mundo por quê? Porque Adão e Eva acreditaram na serpente, acreditaram no diabo, em Satanás, e desconfiaram e não acreditaram em Deus, desobedeceram a Deus. Agora, então, Jesus, ele pega, Adão e Eva se tornam agora escravo do inimigo, o inimigo agora se torna dono disso tudo aqui da terra. Ou seja, amigos, tudo que acontece neste mundo, tudo tem uma origem. Alguns falam que esse é o pecado original. Tem a origem. A origem é no Éden. A origem é em Satanás que engana Eva e faz Eva pecar. Pecar. E o pecado entrou no mundo e com ele tem um resultado. Resultado. Romanos 6:23. Qual é o resultado do pecado? Portanto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já vai para Romanos 12, filha. Amigos, olha só o que está escrito, ó. O salário, o que é o salário? O salário, você recebe, você que trabalha, você recebe um salário. O que é o salário? O salário é o resultado do seu esforço. Resultado é a consequência daquilo que você fez durante o mês, você vai receber o seu salário. Agora, olha só, porque o salário, ou seja, se a gente pudesse mudar alguma coisa na Bíblia, que a gente não pode, isso deixar bem claro, mas se a gente pudesse mudar alguma coisa na Bíblia, a gente podia falar, porque a consequência do pecado, porque o resultado do pecado é o quê? É a morte. Mas, sempre, graças ao nosso Deus, bom Deus tem um mas. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Amigos, depois do pecado, depois que entrou o pecado, todos nós, a Bíblia fala que não tem nenhum justo sequer. Todos nós somos condenados à morte. Por quê? Porque esse é o resultado de uma pessoa, de um pecador. Romanos 5:12 vai falar exatamente isso. Olha só o que fala. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram.
Amigos, hoje, infelizmente, hoje a gente foi num velório. E ali, esse velório mexeu comigo. A irmã Maria descansou. E ali a gente pôde ver várias e várias pessoas. E todos nós que estávamos ali, o Nereu estava junto comigo, a irmã Glória estava junto comigo ali também. E todos que estavam ali faziam parte tinha várias famílias, né? Mas a maior família era da irmã Maria. Irmã Maria ali tinha vários familiares ali junto. Mas além da irmã, eu que não sou parte da família da irmã Maria, assim, por sobrenome, eu tenho uma ligação com a irmã Maria. Qual é essa ligação com a irmã Maria? Qual a ligação com o Nereu? Qual a ligação com a Cadete? É a minha criação, meu primeiro pai. O meu pai, meu primeiro, se todos nós fizermos uma árvore genealógica da nossa vida, nós vamos ver que nós viemos de um casal, e esse casal chama-se Adão e Eva. E aqui está dizendo assim, ó, por causa de um só homem, de Adão, por causa de Adão entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, porque agora todos nós somos passíveis. A morte é uma intrusa, isso que a gente tem que ver, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. A morte é uma intrusa nesse mundo, tá? A morte só entrou por causa do pecado. Todos nós precisamos passar por isso, e quando Jesus não voltar, nós vamos passar o pecado entrou para todos, por causa de uma pessoa entrou o pecado no mundo, e o pecado, todos nós se tornamos pecadores. Agora, por causa de uma pessoa, entrou a morte no mundo, que a morte é consequência do pecado. E agora todos nós vamos precisar passar pela morte, porque todos nós pecamos. Porque todos pecaram. Amigos, antes de entrar aqui, a gente já está terminando, mas a gente tem que entender uma coisa, e louvado seja Deus por isso. Existem, pela Bíblia, biblicamente, existem duas mortes. Ah, mas pastor, a gente vive duas vezes? Não. A Bíblia fala, olha, nós precisamos viver uma vez e já ver o juízo e tudo mais. Mas a morte terrena, essa morte física que nós estamos vivendo, que nós vivemos, e isso nós precisamos passar. Enquanto existir pecado, enquanto existir sofrimento neste mundo, nós precisamos passar. Por isso é o resultado da morte. Esse precisamos passar. Só que existe uma outra morte que nós não precisamos passar, que é a morte eterna. Que Jesus veio aqui morrer por mim e por você para nos salvar dessa morte eterna. Jesus pagou o preço que eu e você precisaríamos, porque o salário do pecado é a morte. Esse é o resultado, esse é o preço. Nós precisamos morrer, mas Jesus veio morrer. E essa morte aí que a Bíblia fala, nós chamamos de morte eterna. E isso nenhum de nós precisamos passar. A morte física, infelizmente, quando nós estivermos neste mundo, nós vamos precisar passar. Mas a morte eterna, Jesus já pagou. E nós não precisamos passar. Amém, irmã Odete? Eu estou ouvindo, irmã Odete, eu tô te ouvindo pelos seus lábios, falando glória a Deus, irmão, que teu microfone está fechado. Amigos, qual que é a promessa de Deus? Gênesis, vamos lá voltar para Gênesis? Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, a inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência, e seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa foi a primeira profecia que existe na Bíblia. Jesus, ele criou tudo perfeito e colocou Adão e Eva para morarem no jardim, para cuidarem do jardim. Agora, Jesus ia na viração do dia, a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva passaram no jardim. A gente não sabe, mas a gente sabe que Jesus ia todas as tardes falar pessoalmente. E com certeza, Jesus falou, olha, existe
um anjo que caiu do céu, contou essa história que a gente aprendeu hoje. E falando com eles, conversando com eles. Depois que Adão pecou, eles abriram o olho, sim, mas eles abriram o olho e viram que eles estavam nus. Os primeiros pais não usavam roupas como nós usamos, eles usavam uma roupa especial, roupa de Deus, talvez ali uma roupa de luz, né? E ali, quando eles pecaram, essa vestimenta de luz caiu, e agora eles tiveram que fazer folhas, eles tiveram que se virar, folhas de figueira. E aí, quando Jesus, na viração do dia, quando foi conversar com eles se esconderam. E Jesus fala: Adão, onde estás? E aí, agora Adão tenta se esconder, mas não consegue, porque a gente não consegue esconder de Jesus. E aí Adão fala assim: olha, eu estava nu, porque eu estava nu, eu me escondi. E Jesus fala assim: olha, por que você se escondeu? Quem te falou que você estava nu? E aí daí eles começam a se culpar um o outro lá. E aí Jesus agora faz uma veste, mata o cordeiro, faz uma veste de lã para eles. E aí agora ele dá a sentença. Infelizmente, Adão e Eva tiveram agora que sair da terra, do Jardim do Éden, viver essa vida de sofrimento. Eu imagino que quando caiu ali, quando Adão matou o cordeiro, porque foi Adão que matou o cordeiro, Adão chorou. Imagine que quando as folhas começaram a cair do céu, a cair das árvores, desculpa, Adão chorou. Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino que quando ele começou a ver o sofrimento que estava acontecendo, um filho matando o outro, Adão começa a refletir na vida e fala assim: puxa vida, o que que eu fiz? Mas Jesus agora pega e aí depois ele fala com Adão, fala: olha, mulher, você vai ter a luz com sofrimento, com dores. Você que é mãe, você sabe que é dores. Depois o pai, marido, tem que trabalhar do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Você vai ter que trabalhar suado até o fim da sua vida. E agora ele vai falar com a serpente. A serpente, ele está falando com, com Satanás. Primeiro, fisicamente, a serpente, ele tira as asas da serpente. Agora a serpente não é mais aquele animal mais bonito que existe. Agora é esse animal feio que hoje você conhece, e tem pavor por aí, né? E aí Jesus fala assim: ó, porém inimizade de ti e a mulher. Você sabe que mulher é a igreja. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e a sua descendência. O descendente da igreja é o próprio Senhor Jesus. E esse descendente um dia viria para morrer por mim e por você. E aí ele fala: você. Só que nessa guerra, toda guerra, queridos, alguém sai ferido. O mesmo vencedor sai ferido. E ali fala-se que este feriria a cabeça da serpente, ele esmagaria a cabeça da serpente. Só que a serpente, mesmo mesmo sendo derrotada, feriria o calcanhar do descendente da mulher. Queridos, isso aconteceu. Isso foi a primeira profecia que nós encontramos na Bíblia. E isso aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz, ele feriu a cabeça da serpente. Pagou o que eu e você precisaríamos pagar, porque o preço que nós precisávamos pagar é morrer a morte eterna. E Jesus pagou esse preço. Por isso que eu e você não precisamos mais temer por esse motivo, né, de morrer. A morte hoje é um sono. Você descansa aqui e acorda ali na voz de Jesus. Mas, para isso acontecer, para que nós possamos ter o direito disso acontecer, Jesus pagou o preço. Na cruz do Calvário, Jesus macetou
pisou na cabeça da serpente, mas a serpente também feriu o calcanhar de Jesus. E essa cena é a maior cena que existe no universo, é a maior cena que existe na Terra. Queridos, o mal existe, sim, mas ele tem data para acabar. Por quê? Por causa dessa cena aí que nós estamos vendo na Terra. Que Deus abençoe você. O desafio de hoje, eu não coloquei desafio de hoje, né? Não deu tempo para colocar o desafio de hoje, mas é que eu quero aqui incentivar você nesse desafio de hoje a meditar no sacrifício de Jesus por você durante essa semana e entender e se entregar. Se a gente se entregar, falar, Senhor, obrigado pelo seu sacrifício. Se algum dia você falou, se algum dia você falou assim, puxa vida, mas eu estou sofrendo, é culpa de Deus, peça perdão para Ele e fala, Senhor, obrigado, porque apesar do sofrimento, apesar desse mundo ser um mundo de pecado, o Senhor veio me salvar um dia. Que Deus abençoe você. Que Deus Amém. te ajude, tá bom?